Olá, professor Márcio Fernandes. Nosso trabalho é sobre a cadeia produtiva da carne bovina, dentro da disciplina de administração rural, do curso de medicina veterinária. São integrantes do grupo João Inácio Gomes Paulino Carvalho, Carla Gabriela dos Santos e eu, Luiz Carlos Dias Costa. E esse trabalho, ele vai enfatizar aí, principalmente ao que se refere à cadeia produtiva no Brasil, mas com alguns retoques no que se diz a comercialização em relação a exportações. Então não ficou propriamente um projeto descrito, mas foi bem comentado as operações administrativas, econômicas e financeiras que são operadas dentro da cadeia. Nosso trabalho é sobre a cadeia produtiva da carne bovina e vamos aí abordar aspectos relacionados a essa cadeia no Brasil e no mundo, né? Dando ênfase aí à persistência e permanência dessa cadeia no cenário nacional. Bom, o Brasil é, sem sombra de dúvidas, o celeiro do mundo. A gente possui as melhores condições, tanto climáticas quanto questões de solo, questões de alimentos, a disponibilidade deles, né? Os excelentes profissionais que atuam dentro das ciências agrárias aqui no nosso país, o desenvolvimento e aplicação de diversas tecnologias aí já solidificadas, e temos, de um modo geral, grande participação aí no mercado de proteína mundial. O Brasil segue firme na produção de carne bovina, né? Hoje o Brasil é o maior produtor e também o maior exportador de carne bovina do mundo. E isso traz uma ênfase muito grande, né? Os olhares do mundo inteiro se voltam para o Brasil, já que a proteína de origem animal é tão especulada nos 4 cantos do planeta. E essa cadeia produtiva, ela envolve ali, desde o que chamamos de dentro da porteira até fora dela, né? Vai englobando não só as fazendas, que trabalham aí nos sistemas a pasto, nos sistemas de confinamento, mas também frigoríficos, atravessadores, as redes atacadistas e redes varejistas, e também toda uma parte aí de exportação mundo afora. O Brasil hoje contém inúmeras entidades aí, tanto federativas quanto estaduais, que desenvolvem aí pesquisas e inovações a respeito de tecnologias aí que são empregadas em diversos aspectos da produção de carne bovina, como a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, parcerias aí de pesquisas e inovação juntamente com o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, universidades, né, desenvolvem um trabalho fantástico nessa parte de pesquisa e também na extensão desse conhecimento aos produtores, às indústrias e às vezes até refletindo na qualidade daquele produto final ao consumidor. Os principais eixos de exportação do Brasil se solidificam, né, no que a gente chama de eixo do Pacífico. São os mercados ali da Rússia, do Oriente Médio e principalmente a China, que é um grande parceiro comercial do Brasil, né? A gente mais para frente vai abordar esse assunto. Mas também mercados como Estados Unidos aí, que gostam muito das nossas carnes industrializadas, nossas carnes processadas, e não propriamente dito das carcaças, né, em sua grande maioria, que são exportadas aí para o eixo Pacífico. Bom, a produção de bovinos no Brasil se torna cada vez mais efetiva, cada vez mais sólida no que se diz respeito à profissionalização por meio de produtores e donos de indústrias, uma vez que a tecnologia está cada vez mais presente, tecnologias que às vezes só o Brasil detém
por ter essa frota, esse rebanho tão gigantesco. Então, principalmente, falando de sistemas de produção dentro das propriedades, né, lá no início da cadeia, o Brasil tem tanto sistemas intensivos de produção como extensivos, né? E a gente consegue atender até mercados aí que procuram muito o chamado boi verde, né? Que é o boi predominantemente criado a pasto. Então, tanto os sistemas aí a pasto quanto confinados geram essas inúmeras divisas para o país, no mundo afora, nessa comercialização. A gente deve atribuir bastante ao sucesso que a gente obtém nessa cadeia devido a um excelente trabalho de fiscalização e programas sanitários vigentes pelo MAPA, né, através da legislação que detém todo o processo. Então, todas as auditorias realizadas pelo MAPA, as fiscalizações dentro da porteira e também na parte de processamento, recebimento, né? Todo o preparo ante-mortem e pós-mortem e até mesmo análises sensoriais do produto final são de extrema importância para dar aí um selo de qualidade para os consumidores aí do mundo todo. A gente pode considerar aí que existem vários nichos de mercado que o Brasil consegue atender com maestria. Tanto o mercado de carcaças, quanto o mercado de carnes minimamente processadas, como carnes processadas. Então, hoje o Brasil vende muito em sistema de cotas, como por exemplo a cota Hilton, lá nos Estados Unidos, que é uma cota que geralmente vai pagar aí, dependendo de 3 a 5 reais a mais por arroba produzida, né? Carnes de primeiríssima qualidade, atendendo ali o que a gente chama de maturidade precoce. Então, animais precoces, que são abatidos mais jovens, com uma boa cobertura de carcaça, né? A gordura subcutânea e dependendo do mercado que possa exigir também aquela gordura intramuscular, né, entre os feixes de fibra. Então, o Brasil hoje consegue atender qualquer mercado, né, desse tipo de exigência. E uma coisa aí que os governos vêm fazendo, e principalmente os governos municipais, né, são a elaboração de políticas públicas que possam atender e preservar as empresas que ali se estabelecem. Então, alguns financiamentos que os bancos podem liberar aí para produtores rurais, para poder investir no negócio, incentivos fiscais a indústrias para poder permanecer em um município especificamente, onde tem uma região ali favorável para o escoamento da produção, tarifas e taxas menores de exportação, transporte, melhoria aí de rodovias, de estradas. Tudo isso aí são atributos que os governos vêm dando cada vez mais ênfase, uma vez que fica extremamente claro, né, para qualquer leigo hoje, possamos assim dizer, que o mercado agropecuário e como a gente está dando enfoque aqui, é um mercado pecuário, da carne bovina especificamente, pela quantidade de riquezas, né, e participação exponencial que ela tem no PIB. Sobre o mercado da cadeia produtiva da carne bovina, tem isso que a gente chama de alianças mercadológicas. Então, o que seriam elas? Existe um elo muito grande por onde esse produto vai passar, desde a sua formação, desde a sua obtenção e processamento e comercialização. Então, segmentos aí dos elos entre pecuaristas, no processamento aí, que são os frigoríficos, distribuição, né, que se dão aí por conta dos supermercados e açougues, até ali na parte da exportação. Esses elos que compõem essa cadeia são extremamente importantes para a gente poder compreender
de como funciona esse mercado tão gigantesco. Então é necessário que todas as políticas envolvidas, todas os elos estejam bem sólidos para que esse produto consiga ser produzido da melhor maneira possível, atendendo o maior número de mercados e principalmente a qualidade final. Então, pensando aí no consumidor, né, quem produz esse produto precisa atender ele da melhor maneira possível, né, conhecendo ali, né, naquela determinada região que vai vender, o nicho daquele mercado, quais são as preferências e as expectativas desse consumidor. Nesse mercado também é de suma importância que se assegure o volume e a regularidade de oferta do produto. Então não adianta oferecer apenas de vez em quando esse produto, não. Ele deve ser oferecido com uma certa regularidade e possibilitar que diversas classes sociais tenham acesso a esse produto, né, além do volume. Buscar sempre fazer uma padronização desse produto que vai ser ofertado. E como que se padroniza um produto? Através de técnicas de rastreabilidade. Então, o animal que está lá no pasto, que tem um brinco chipado, o produtor ali consegue fazer uma leitura, saber com quantos meses esse animal está, quantas arrobas ele ganhou desde que começou o período de terminação na propriedade. Consegue aí rastrear um lote específico, o que esse animal comia de dieta na época que ele estava ali confinado, que ele estava na terminação. E aí um consumidor que está lá obtendo esse produto na gôndola de um supermercado, por exemplo, no frigorífico, ou até em outro país, ele consegue através ali de buscas, né, através de todo um sistema de rastreio, saber onde esse animal foi produzido, quais eram as condições que ele era submetido, até por questões de bem-estar hoje, que está muito enfatizada mundo afora. Então os mercados hoje estão cada vez mais exigentes nesse tipo de produto, que atendam ao bem-estar animal, atendam a boas práticas agropecuárias e também de boas práticas de fabricação, para ter um produto seguro a condições sanitárias. Então, disponibilizar sempre um produto de qualidade no mercado. Então, nessas alianças, é de suma importância que haja benefícios para todas as partes, tanto para o pecuarista, para as indústrias, para o consumidor final. Então, cada um desses elos devem agir de forma independente no que se diz respeito à conformidade da produção, mas sempre agindo em prol, pensando ali no produto final, na qualidade dele e o que ele vai gerar de benefícios ali para todo mundo que está meio que para trás, né, do consumidor final, por onde esse produto passou até chegar. Em relação ao mercado externo, o Brasil atualmente tem feito bastante pressão aí na OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, no sentido de fazer negociações para tentar dar uma baixada em barreiras tarifárias e barreiras não tarifárias, né, além de taxas de exportação, desculpa. Então, não só o Brasil, mas outros países também têm brigado bastante, né, para facilitar essa troca comercial aí pelo mundo afora. Então, de acordo com toda essa representatividade do Brasil no mundo, ainda existem algumas barreiras a ser superadas, né, futuramente. Então, é de suma importância que se assegure uma produtividade alta, com qualidade, eficiência, competitividade, né, com os melhores mercados do mundo, aí como a Nova Zelândia, Estados Unidos, que tem carne bovina de excelente qualidade aí, que é exportada para o mundo todo também. E uma forma de ganhar mercado de uma forma bastante
singular é por meio de segurança sanitária. Por isso o mapa prega tanto e meio que deixa isso bem difuso nos 4 cantos do país. Atender todos os programas de erradicação de doenças, como tuberculose, brucelose, febre aftosa, clostridioses, raiva, entre outras doenças, outras zoonoses. Então, o Brasil busca, né, principalmente em nichos bastante específicos, uma certificação de qualidade de origem, né, que eu havia falado sobre rastreabilidade. Porque uma vez que, igual a gente teve recentemente um episódio, né, de 2 casos atípicos de encefalopatia espongiforme bovina, popularmente chamada de vaca louca, deu uma assustada aí nos compradores chineses, mas tudo foi resolvido, ainda bem, e as exportações aí tendem a voltar, a continuar, né, com a mesma força. Então, a partir daí a gente pode ver a importância que as questões sanitárias e de certificação de qualidade impactuam em toda a cadeia. Então, essa escala global aí envolve toda uma complexidade de atividade agropecuária. Então, o produtor, né, o cara lá da indústria, quem comercializa lá no varejo, atacado, tem que estar por dentro, tem que ter habilidades gerenciais para minimizar o máximo possível os custos e aumentar aí a lucratividade do negócio. Então, não adianta apresentar aquela empresa rural ali, ou a indústria, ou o varejo apresentar uma alta receita, né, sendo que os custos de produção estão tão altos que ele não consegue ter um lucro líquido adequado, ou consegue tirar ali uma parte da receita para poder reinvestir no negócio. Então, isso vai exigir muita habilidade de mercado para quem está envolvido. E até eu vou falar um pouco mais à frente sobre a questão hoje do mercado futuro, né, os contratos futuros que são feitos para o boi gordo, na carne, na B3. Então, o mercado tem buscado 4 requisitos básicos, assim, no que se diz respeito à qualidade de carne. Então, hoje, de uma forma geral, o mercado tem buscado animais com maturidade precoce. Então, são animais aí que são abatidos aí com no máximo 24 meses por aí. A maioria dos mercados pedem esse tipo de animal. Um peso elevado, né? Porque o peso está intimamente relacionado também com qualidade de carne. Um gado magro, principalmente os zebuínos, né? Não conseguem, um gado magro, zebuíno, não consegue ter uma conformação de carcaça interessante, não consegue ter uma gordura subcutânea eficiente, até para proteger lá na câmara frigorífica, né? No processos térmicos e tudo mais. Fica uma carne de menor qualidade, então a gordura subcutânea é fundamental. A conformação da carcaça, como eu havia dito, e também essa gordura intramuscular, né? Hoje o mercado tem buscado bastante isso, cruzamentos industriais envolvendo o famoso Nelore, né? Como principal raça brasileira aí, um cruzamento aí com animais Angus, animais Senepol, né? Até alguns aí com o Wagyu, para buscar aí o maior grau de marmoreio dessa carne, né? Que o marmoreio hoje e a presença daquela gordura subcutânea tem ganhado cada vez mais mercado. E essa alta eficiência que a gente tanto busca nessa cadeia, ela vai precisar que haja um pouco maior de elevação de custo de produção, porém deve haver também por meio de governos programas aí de apoio, de incentivo fiscal à produção agropecuária, né, no que se diz respeito aí à pecuária de corte. Sobre as perspectivas de mercado na atualidade da carne bovina,
As exportações em 2021 houveram momentos de queda expressivos devido a escândalos sanitários, aí, principalmente envolvendo o mercado entre Brasil e China. Então, o que vivemos aí meses atrás no escândalo da vaca louca, né, da encefalopatia espongiforme bovina, impactou de forma negativa esse mercado chinês, né, na compra de produto brasileiro. Mas nesse mesmo viés, o número de abate de bovinos no Brasil aumentou, né? Os frigoríficos brasileiros ofereceram maior quantidade de carne para o mercado nacional. Então, apesar da demanda externa, né, ter dado uma brecada, ter dado uma diminuída, digamos assim, o consumo interno se manteve crescente nessa situação de quarentena na pandemia. As pessoas passaram a se alimentar mais em casa e preparar alimentos, né, ali, em vez de comer fora e comer alimentos alternativos. A oferta e demanda é o que rege o mercado da carne bovina. Então, no próximo slide aqui, para frente da apresentação, a gente vai ver um pouco como o ciclo pecuário tem impactado isso. Então, a arroba é controlada justamente por esse ciclo pecuário, né, que também está intimamente relacionado com a oferta e a demanda. E a projeção para 2022 é que esse consumo seja crescente, tanto do ponto de vista de consumo interno quanto exportações, né? O Brasil é um país aí que, graças às boas condições sanitárias e certificações, tem aberto novos mercados, né, ano a ano, né, e tem mostrado aí que consegue atender uma demanda crescente pela proteína de origem animal. O ciclo pecuário é uma ferramenta utilizada aí nos Estados Unidos desde a década de 70, 80, para poder prever como o produtor iria reagir diante do mercado. Então, através dele a gente pode ter uma noção do que é necessário fazer para poder pegar um mercado mais aquecido, né? O que o mercado vai procurar em determinada época, né? O ciclo pecuário atualmente ele trabalha de 4 em 4 ou de 3 em 3 anos, né? Que hoje é considerado um intervalo bem curto em relação a décadas atrás, né? Devido à modernização da parte de dieta, na parte de infraestrutura de instalação, na parte de sanidade, na parte de conforto, na parte genética. E ele se baseia, né, como eu havia dito anteriormente, na oferta e demanda de mercado. Então, atualmente, especialistas aí têm dito que estamos vivendo em uma época de preço do boi gordo alta e, consequentemente, quando o preço da arroba do boi gordo aumenta, a produção de bezerros também vai aumentar, né? Em consequência, que o produtor vai começar a ver que ele precisa, né, ter a reposição elevada para poder mandar para o confinamento, fazer terminação e vender. Então, uma vez que o boi gordo aumenta, a arroba do boi gordo aumenta, a produção de bezerros acompanha para poder servir de reposição para esses confinadores. Quando a produção de bezerros aumenta significativamente, né, oferta e demanda, o preço do bezerro abaixa, porque tem muito bezerro no mercado, tem muita reposição disponível, então ele desvaloriza frente ao mercado. Com essa desvalorização do bezerro no mercado e o produtor fica sem ter animais ali para vender prontos, né, o famoso boi gordo, ele começa a vender as matrizes, né, as que produziram esses bezerros para reposição. Quando o produtor começa a vender matrizes, né, do plantel, o preço do boi gordo diminui, porque já começa a ter muita carne no mercado. Então o boi gordo se torna desvalorizado frente à venda intensa de matrizes no cenário pecuário. Quando o boi gordo diminui o valor da sua arroba,
começa a diminuir também a produção de bezerros, porque o produtor já não acha mais, a indústria, o cenário pecuário já não acha mais interessante produzir bezerros, porque está desvalorizado no mercado. Quando a produção de bezerros diminui exponencialmente, começa a ter uma alta do bezerro, já que tem pouco bezerro no mercado e precisa de reposição, o preço volta a subir novamente. Quando esse preço alto do bezerro sobe mais uma vez, chega numa fase que a gente está vivendo já há 2, 3 anos, que é a fase de retenção de matrizes. Então, já que o bezerro está muito valorizado no mercado, todo mundo quer para reposição, de terminação, começa a reter matrizes para explodir a produção, para aumentar e produzir cada vez mais bezerros para atender essa demanda, para reposição, para consequentemente ir lá no final terminar essa boiada. E assim vai dando o ciclo pecuário. Como eu disse, atualmente a gente está vivendo em uma época de retenção de matrizes e com significativa valorização da arroba do boi. E é basicamente a lei da oferta e demanda agindo no cenário pecuário. Dentro de qualquer parte da cadeia produtiva da carne, a gente tem que se atentar à gestão. É a base para o sucesso de qualquer empreendimento relacionado à cadeia produtiva da carne, aqui especificamente. Então, eu havia dito que quem está por trás, as pessoas que estão por trás de funções administrativas nesse negócio, elas precisam entender de mercado. Então, a gestão, ela entra muito forte, para o sucesso da operação. Não adianta mexer com commodity, altamente valorizado no mercado, na maioria das vezes, se você não sabe gerir de forma correta. Então, a habilidade que esse empreendedor deve ter dentro da cadeia é entender da gestão econômica financeira. A gestão econômica vai se basear aí principalmente na questão dos custos de produção. Então, toda e qualquer receita que vai ser utilizada ali para produzir lá na fazenda, que vai ser usada de insumo para equipamento ali na indústria, para questões sanitárias, precisa entrar aí nas contas econômicas do gestor. E o controle também assíduo do fluxo de caixa. O gestor ali do negócio precisa entender o que está entrando e o que está saindo desse fluxo de caixa. O que ele tem de dinheiro disponível para investir, o que ele tem de custo para pagar, o que ele tem de financiamento para pagar. Ele precisa entender bastante disso. Precisa ter planilhas aí, softwares que possam auxiliá-lo a fazer tomada de decisão com excelência. Através disso, existem algumas diretrizes que precisam ser cumpridas de acordo com o negócio, como o planejamento, que nada mais é definir metas e objetivos a serem alcançados. Então, o gestor deve ali sentar com seus colaboradores, com a sua equipe, de uma forma geral, definir metas e quais são os objetivos que ele quer chegar. Por meio disso, ele pode elaborar aí planos de pagamentos extras a esses colaboradores, programas aí como promoções relacionadas a cargos, relacionados a bonificações salariais. Ele pode ver formas de ascensão, mostrar como aquilo vai impactar de forma positiva a vida da saúde da empresa, da saúde das pessoas que estão envolvidas nos processos. Ele deve prever receitas, então ele deve ali, no momento de fazer a gestão do negócio, prever o que vai entrar de receita, o que vai sair, o que ele tem de despesa no final das contas, porque isso é fundamental. Ele deve
saber o quanto que ele tem que tirar de salário daquele negócio no final da gestão econômica financeira. Ele deve programar quais são os investimentos que ele vai fazer. Não adianta investir em coisas que a gente chama aí de passivas, né? Coisas, processos dentro da empresa que não geram caixa, que não geram receita, mas sim como questão de instalações, questão de alguns equipamentos que às vezes estão ali, mas não necessariamente eles vão dar um retorno muito alto na próxima safra de boi, por exemplo. E saber quais são os lugares onde tem as menores taxas de juros para fazer um financiamento. Ele deve estabelecer também, principalmente ao que se diz respeito ao produtor, ele deve ter calendários de manejo muito bem pré-estabelecidos. Então, quando que ele vai realizar um manejo vacinal, quando que ele vai realizar um bom manejo, uma troca de dieta, uma intensificação da dieta, quais são os lotes que ele vai separar, conforme os objetivos dele, para poder acelerar esse processo, ter uma precocidade do rebanho. Calendários fiscais, então, por exemplo, quais são ali os impostos que estão embutidos ali nas receitas que ele vai ter que separar depois para poder pagar. Isso tudo tem que ser anotado, isso tudo tem que ser planilhado, digamos assim, para que esteja ao controle das melhores tomadas de decisão por meio do gestor. E organização. Uma empresa bem organizada, uma empresa rural, uma indústria que está envolvida no processo produtivo da carne, precisa contar com organização. Cada pessoa vai ter ali uma responsabilidade para fazer, que precisa ser cumprida. Tem que ter alguém ali para poder fiscalizar, né? E cobrar esse colaborador, cobrar alguém da diretoria, alguém da coordenação, para poder chegar num resultado comum, né? Que já é pré-estabelecido lá no começo do planejamento. Sobre a direção, devem haver também cronogramas de execução, né? Quais tarefas deverão ser realizadas em quais dias, né? E isso tudo deve ser, mais uma vez, deve ser anotado, deve ser planilhado, para que tenha um maior controle do que já está sendo feito, o que é para fazer e o que já foi feito, para, através disso, saber o que está acontecendo, deixando de acontecer na empresa, porque se lá na frente, não cheguei na receita que eu esperava, essa não é a receita que foi esperada, você sabe olhar para trás em todos os seus dados e saber da onde que faltou a cereja daquele bolo, digamos assim, onde a empresa pecou, onde ela não executou um processo que impactou de forma tão negativa lá na receita final, lá na lucratividade líquida, por exemplo. Cobrar ações previstas. Então, se foi designado, né, para alguém da cadeia, alguém, empresa, pessoa jurídica, pessoa física, foi cobrada uma ação que foi direcionada a ela, deve haver cobranças, né? Foi feito, não foi? Se não foi, por que não foi feito? Então, tudo isso deve ser bem manejado. As exigências legais que a empresa cumpre precisam estar em dias, né? Há questões fiscais, como impostos, tarifas que são pagas de acordo com a atividade no qual está empregada, o ponto da cadeia. Se há questões de legislação ambiental, né? Questão de controle de efluente, principalmente nas indústrias, questão sanitária, principalmente a gente se diz respeito aí a animais lá na propriedade, onde sistemas que a gente sabe que quanto mais intensivos são, onde o animal é mais intensificado ao ganho de peso, onde ele fica mais confinado, agrupado, tem uma maior predisposição ao surgimento de doenças, de mortes súbitas, né? Até doenças que são zoonoses podem começar a ser difundidas ali, até por questões de dieta, questões climáticas, de temperatura. Então tudo isso deve ser cumprido para que haja um sucesso na operação. E o controle.
deve-se registrar e atualizar fichas zootécnicas. Eu coloquei fichas zootécnicas porque estou falando mais voltado ali para o produtor rural, né? Lá no início da cadeia, né? No modo primário da cadeia produtiva da carne. Mas pode ser aplicado em qualquer parte da cadeia. Então tem que ter fichas sempre atualizadas e tá sempre registrando ali o que está entrando, o que está saindo, o que está tendo de despesa, o que vai fazer de investimento, o que está fazendo de previsão dali para frente, e o que se planeja atingir. Então, pode ser uma simples planilha de Excel, hoje tem softwares maravilhosos no mercado que fazem um controle de dados excepcional, né, que fazem com que o gestor que está ali manejando aqueles dados consiga fazer uma leitura bastante facilitada. Porque às vezes o cara olha numa planilha de Excel, vê números, vê nomes, e ele não consegue analisar de uma forma sucinta, de uma forma aplicável. Então hoje tem softwares que mostram gráficos, né, bem simples, através dos dados que ali foram computados de acordo com o andamento do processo. Então ele consegue ter uma releitura e conseguir dali extrair informações muito úteis que às vezes ele não viria numa simples anotação de um caderno ou numa planilha de Excel. E registrar receitas e despesas mais uma vez. Bom, e recomendações aí finais de acordo com essas funções administrativas. Então, apurar custos de produção e as margens. Então, até onde ali a gente tem de margem para errar, para acertar. Onde a gente pode diminuir aí os custos de produção de forma que não impacte o resultado final. Então, por exemplo, lá no confinamento, vai adiantar eu diminuir o núcleo, eu diminuir o milho, eu diminuir a ração, eu diminuir a fonte de volumoso, eu diminuir medicamento, eu diminuir uma vermifugação? E isso não vai valer a pena, porque isso vai refletir no resultado negativo do animal na terminação. Esse animal vai estar mais propenso a adoecer, esse animal vai estar mais propenso a não ganhar o peso na época correta. A diária de um confinamento, de um animal em terminação, é cara, ainda mais nos custos de produção que temos hoje, principalmente em questão de alimentos, né? Porque se trabalha principalmente com commodities na terminação. Então milho, soja, são alimentos aí que geralmente estão em alta. Então sempre pensando em formular uma dieta que propicie um maior ganho de peso em menor tempo, de forma lucrativa, diminuindo ao máximo esses custos de produção. Então eu não devo apurar esses custos naquilo que diz respeito ao investimento nu e cru. Não tem como eu cortar um insumo que está diretamente relacionado ao meu sucesso na lucratividade e aquilo me prejudicar no final. Então são às vezes alguns excessos que são cometidos ali no processo, são custos que se eu apurar eles, que se eu cortar eles não vão refletir de forma negativa, né? Às vezes são questões de transporte, às vezes são questões de lugar que você compra insumos, pode refletir bastante positivamente nesse ponto, e avaliar as margens aí que são esperadas. Toda uma equipe que está envolvida nesse processo, ela deve ser treinada. Então não adianta só você falar a sua língua com um colaborador em específico se os outros não estão no mesmo sentido, né, que a empresa quer caminhar. Então é necessário que todo mundo ali dentro do processo tenha mais ou menos a mesma mente, a mesma mentalidade, que cada um seja responsável e fique bom em determinado processo, mas que entenda a empresa tanto rural como o frigorífico como um todo, né? E a importância daquela atividade em todo o processo da carne. E também deve se propiciar aí instalações e equipamentos adequados às escalas de produção.
Não adianta querer economizar com equipamentos e instalações se você tem já um número grande de, de coisas para fazer dentro de uma empresa. Gestão eficiente vai diagnosticar como estão as condições da fazenda e do negócio, vai criar metas e saber onde vai chegar com elas, planejar como vai atingir essas metas que foram estabelecidas, implantar a forma de controlar o andamento da produção para poder acompanhar de perto se tudo está ocorrendo conforme foi planejado, para não ter erro no final das contas. A atuação do gestor, o que seria? Planejar, executar e organizar, verificar e coordenar a produção e agir. Se tiver alguma coisa errada, vai lá e conserta o que está errado, vai ajustar a produção. Planejamento e controle na gestão da pecuária, o que seria? Definir o objetivo que deseja alcançar com a atividade que está sendo proposta a realizar na empresa rural. Estabelecer uma visão de futuro, que é como espera atingir aquele negócio, seja dentro de 5, 10, 20, 30 anos, o prazo que foi estipulado para chegar ao final dele. Planejar um modelo de negócio de maneira consistente, o qual vai definir o valor a ser agregado nos produtos e como que isso vai ser feito, de acordo com cada categoria trabalhada, seja na cria, recria, engorda ou até mesmo o ciclo completo, que vai englobar todas as três. Investir em tecnologia em todas as etapas de produção, porque a tecnologia que vai aumentar o seu rendimento, seja em raças com potencial genético, medidas de controle sanitário, nutrição de qualidade, equipamentos que vai trazer um bem-estar para o animal, que vai ser um bem-estar melhor para que ele produza bem, softwares de gestão empresarial e várias outras tecnologias que tem que vai ajudar na parte de melhorar a sua gestão e atingir os seus lucros. Ajustar as atividades e os investimentos de acordo com a capacidade financeira da empresa. Planejar como abordar o mercado, atento aos nichos de qualidade de carne, às commodities e assim por diante. Indicadores de gestão. Ele pode ser dividido em duas partes, a parte animal e a parte financeira. Na parte animal vai abordar o quê? A lotação dos pastos, porque você não pode deixar ele muito cheio, porque senão a sua pastagem vai ser muito degradada, e assim diminuindo a crescente do pasto depois de novo, a rebrotagem. Ganho médio diário, o que seria isso? É um índice muito importante na produção, pois ele vai aumentar a lucratividade através dele para você saber se está tendo retorno com um determinado animal ou não. A taxa de natalidade. Normalmente o animal, para ser rentável, tem que ter uma cria por ano. E no rebanho tem que ter uma taxa de prenhez de pelo menos 75% do rebanho total. A taxa de desmama. Ela é um ótimo indicador de desempenho reprodutivo das matrizes, pois com ela podemos monitorar as perdas de pré-parto e as mortalidades de bezerros. A taxa de reposição. Ela nada mais é do que o controle de animais que são substituídos no rebanho anualmente, seja por problemas reprodutivos, idade, o animal já está velho e assim por diante. Já a parte financeira, o que seria? A taxa de desfrute. Ela vai medir a produção de arrobas de um determinado tempo do animal em relação ao rebanho inicial. E quanto maior for essa taxa, maior vai ser a produção do rebanho. Produção de arrobas por hectare ano. Segundo o IBGE, a produção nacional pode estar entre 3 e 4 arrobas por hectare ano. Lucro no hectare ano. O lucro médio das fazendas de gado de corte brasileira hoje é de R$ 37,00, mas ainda não é viável. O objetivo é que possa se ultrapassar a casa de R$ 400,00 por hectare. Desembolso por cabeça mês. O que seria isso aí? Produzir muito com um custo mais baixo. E esse valor tem que ser medido
para ver o total dinheiro gasto na fazenda em relação ao rebanho médio. Dando continuidade ao trabalho, irei falar a respeito sobre a produção de animais para o abate. A produção e comercialização de um produto de qualidade não depende apenas da história genética do animal. A produção de uma boa carne envolve diversos fatores dentro e fora da propriedade, passando por uma boa alimentação, um bom manejo sanitário, boas instalações, além do controle do bem-estar e segurança alimentar. Recentes avanços nos sistemas de produção de carne demonstram uma grande preocupação com diversos itens da cadeia produtiva. A qualidade da carne ela pode ser afetada por vários fatores dentro da porteira da fazenda, como os determinados pela genética e pelo crescimento, e alguns podem ser impostos sobre o animal, como a periodicidade e a intensidade do manejo pré-abate, que leva ao estresse e afetando a qualidade final da carne. Em relação aos fatores de produção da carne, as principais metas atuais da produção de carnes estão diretamente ligadas em produzir animais cujos produtos derivados tenham qualidade e que sejam aceitos pelo mercado consumidor. Além disso, outro fator importante é que os setores da produção devem atuar junto com a indústria e o mercado consumidor. Esse fator é muito importante, pois a maioria dos produtores desconhece os objetivos da indústria e muitos não entendem quais são os mecanismos de formação de preço e de remuneração praticada pelas empresas que compram e vendem a carne. Outro fator de extrema relevância é a necessidade de avaliação constante dos processos de produção. Isso ocorre pois as pesquisas que são geradas nas universidades e nos centros de pesquisas demoram muito a chegar aos produtores. A rastreabilidade da cadeia produtiva ainda é muito incipiente no nosso país e tem servido apenas para habilitar alguns produtores de ponta que conseguem exportar a carne. Sobre a aquisição da carne, é importante dizer que entende-se por espécie de açougue todos aqueles animais destinados ao consumo humano, como os mamíferos, bovídeos, equídeos, suínos, ovinos, caprinos, coelhos, além das aves domésticas e os répteis, anfíbios e animais silvestres, criados em cativeiro e autorizados pelos órgãos competentes. O abate dos animais de açougue deve ser realizado sob as condições estabelecidas pela legislação vigente e consistem em se observar as normas de higiene, controle ambiental e bem-estar dos animais e dos operadores do sistema. Outro ponto importante é que os consumidores atuais eles não estão preocupados apenas com a qualidade e o preço do produto. Os consumidores estão exigindo que os animais sejam tratados de uma forma ética em todas as fases de criação e principalmente no momento do abate. O não emprego de técnicas éticas faz com que o animal se estresse ao ser abatido, comprometendo a qualidade da carne e, em consequência, a perda do mercado, principalmente externo, já que os países importadores de carne estão dando preferência por abatedouros que empregam técnicas humanitárias. O fluxo de abate corresponde ao acompanhamento de todas as etapas envolvidas na obtenção do produto carne, e essas etapas são as seguintes: manejo para abate, abate e pós-abate. Nesta imagem, podemos observar todas as etapas envolvidas no abate, onde se inicia pelo pré-abate, que envolve o embarque dos animais na propriedade, o transporte dos animais para o abate, a chegada dos animais na plataforma de recepção e o período de descanso sob jejum e dieta hídrica, que varia de 24 horas. A segunda etapa é o abate, onde envolve a insensibilização ou atordoamento, a sangria, a esfola para o bovino, evisceração, a inspeção, o toalete e o resfriamento da carcaça. A terceira e última etapa se denomina pós-abate e ela inclui a divisão da carcaça, o resfriamento dessa carcaça e a distribuição e armazenagem do produto. Depois de concluída essas 3 etapas, esse produto irá para a comercialização e é onde chegará até a mesa do consumidor, aonde se encerra a cadeia produtiva da carne.